Graça e paz, estamos aqui na Cristo FM, graças a Deus por isso, muito obrigado por sua companhia, obrigado, Senhor, porque estamos aqui para a sua honra e glória. Comigo aqui, pastor Rodrigo Neves, Eduardo Lozano, né? Falei certinho o seu nome? Nosso pastor da igreja aqui de Brodowski. Aí tira o volume aí, tá entrando lá, show de bola. É muito bom estar aqui com vocês. Vou começar com o Rodrigo, depois a gente passa para o Eduardo, para ele dar o boa noite dele. Rodrigão, tá tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, pastor Zé Eduardo. Graça e paz todo mundo que está aí. Que coisa boa. Mais uma vez, mais uma sexta-feira, onde nós temos essa oportunidade de fazer um bate-papo descontraído, gostoso e, claro, sempre fundamentados no Evangelho. É a base da nossa caminhada, da nossa vida. É a base, agora que estamos em Cristo, que nós devemos caminhar nela. Então, eu fico muito feliz, mais uma vez, estarmos aqui juntos, né? Hoje com o pastor Zé Eduardo. Seja muito bem-vindo para estar aqui com a gente. O tema é esse aí, ele já soltou aí, ó. Salvação, santificação, glorificação. E é uma ordem, né? Uma sequência, né? A gente vai debater aqui. Eu quero, antes de mais nada, dizer que você tem acesso ao site da Cristo FM, cristofm.com.br. Ali você tem todos esses podcasts aqui. É uma rádio online, você tem acesso aos conteúdos. Por enquanto está rodando lá, pastor Rodrigo, pastor Ivaldo, pastor Nilton, mas já falei com você, né, para botar uns áudios lá. A gente tem os podcasts também do trabalho do Rodrigo, do trabalho do pastor Nilton. A gente vai colocar trabalho de outros pastores lá. O site está se expandindo. Lá você vai poder também ser um contribuinte para você investir, né, nos ajudar a contribuir para o crescimento desse trabalho, desse projeto. Então você vai poder, clicando no link certo lá, você vai poder contribuir mensalmente, sei lá, fica a seu critério, Deus sabe. E é muito importante que você esteja conosco. Então, nosso graça e paz para todos que estão assistindo. Eu vou pedir para o pastor Eduardo fazer uma oração antes da gente começar a debater esse tema. Pode ser, amado? Quero aproveitar aqui, ó, para dar boa noite para todo mundo. Já estamos com 12 amados juntos com a gente. A Denise já está ali, o Rafael, a Nelma. E até o Palmeiras já pôs o Graça e Paz aqui também, ó. Que é a Maristela que deve estar colocando lá, né? Muito bom, muito bom. Pastor, por favor, uma oração para a gente iniciar esse bate-papo gostoso. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, o Senhor que é o Criador de todos os céus e de todas as terras, o Senhor que deu vida a tudo que existe, o Senhor que é um Deus provedor, um Deus que ama todos aqueles que são teus, meu Pai. Damos graças por este momento que estamos aqui reunidos, pois temos a plena certeza que é para tratar unicamente da Tua Santa Palavra, meu Pai. Amém. Então pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, nos capacite e nos dirija, meu Pai, para que seja pregada a Tua Santa Palavra aqui neste momento, para que todos os nossos amados irmãos que estão em casa nos ouvindo, recebam de Ti, meu Pai, esta bênção que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, meu Pai. Amém. Amém, amém. Vou abrir esse bate-papo com os versículos que eu separei aqui sobre o tema, né? Então, Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O primeiro tema é a salvação, né? Ótimo. O Filho de Deus veio buscar e salvar quem estava perdido. Aquele que está... Porque é um estado, né? Tem muita gente perdida ainda aí, né? Amado pastor Eduardo, salvação. Tem gente que é um papo tão amplo, é tão amplo, porque tem gente que se considera salva, mas não tem Jesus como o Senhor da vida dela, só como Salvador. Assim, quando Ele é Senhor, Ele é Salvador também, viu? Ele não é só Senhor, não. Pai, o que você trouxe para a gente? O tema quem escolhe é o pastor, viu? Então o tema foi escolhido por ele. Então a gente aqui, a gente só rola a bola. Fica à vontade, amado. Vamos começar a falar de salvação. Perfeito. Bom, antes de mais nada, a gente precisa compreender que quando a gente fala de salvação, santificação e glorificação, cada uma tem um momento na vida da pessoa. Sim. Essas três coisas não acontecem misturadas na vida da pessoa que é cristã. A salvação, ela é uma obra única e exclusiva de Deus sobre aquele que Ele abençoar com a salvação. É um momento que acontece na vida da pessoa. A santificação é um momento na vida da pessoa que acontece imediatamente após a salvação. Antes da salvação acontecer, não tem santificação.
Uma pessoa querer buscar santificação sem ter nascido de novo, isso não existe. Então, primeiro a pessoa tem que ser salva, nascer de novo, aí sim, ela passa pelo processo de santificação e lá no final ela vai receber de Deus a glória, que é quando Jesus voltar nas alturas, recolhendo aqueles que são seus. Então, esse vai ser o momento da glorificação. E nós, como novas criaturas, nascidos de Deus, estamos nesse mundo num processo de santificação. Um processo, inclusive, que vai ser inacabado em nossa vida. Nós não vamos alcançar a santificação plena e nos colocarmos assim, eu sou uma pessoa perfeitamente santificada. Santificação é algo que vai acontecendo durante toda a vida. Quando nós tivermos que partir deste momento para a glória, ainda vai ter algo imperfeito em nós. Mas é algo, como disse Paulo, né, caminho para varão perfeito. É algo contínuo na vida da pessoa. E essa obra, salvação, santificação e glorificação, a gente nunca pode perder esse foco. É Deus agindo na vida da pessoa de forma única. É Ele que é o autor de tudo isso. Nós, seres humanos, nesta obra de Deus, somos coadjuvantes. Nós não temos um papel ali de sermos um ator principal. Não, nós somos coadjuvantes. O ator principal ali é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. São eles os responsáveis. Talvez santificação. a gente possa falar que nós somos beneficiários. Exatamente, podemos falar dessa maneira, beneficiários dessa maravilhosa obra. Então a gente nunca pode perder o foco com relação a isso. Quem é responsável por esses 3 momentos na vida da pessoa? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E este versículo aí, ele tem tudo a ver com isso. Porque aí fala que Jesus veio buscar aqueles que são seus. Ou seja, não somos nós que vamos alçar uma escada até o céu para poder receber de Deus alguma coisa. É Ele quem veio até nós para que nós pudéssemos receber uma nova vida. É toda obra, é responsabilidade de Deus. E nós, o que cabe a cada um de nós? Dizer, eu aceito Jesus? Dizer, eu aceito que fui crucificado, morto e sepultado? Isso aí não é uma obra minha para receber a salvação. É obra de Deus em mim para que eu possa manifestar aquilo que já aconteceu. A salvação, quando Deus nos dá ela, é um momento que acontece, de repente, a pessoa nem está se dando conta da salvação, do novo nascimento. Se nós pegarmos aqui a história de nós 3 aqui e for perguntar, quando começou a sua atração no corpo de Cristo? Quando que Deus te pegou e te levou até Cristo Jesus? Se nós formos começar a puxar a história a partir do momento que você falou assim, ó, creio que fui atraído, crucificado, morto e sepultado. Se você for pegar a sua história até lá atrás, você vai ver que teve um dia que alguém chegou em você e falou assim, olha, venha participar comigo de uma reunião, e que você nem sabia que reunião que era essa, nem que era o objetivo. Você foi, você participou. Isso aí. Comigo começou depois do meu batismo. Não foi antes. Eu tomei conhecimento da mensagem, que eu tinha sido atraído, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado com Cristo. Opa, eu creio, está escrito? Deus falou, é para crer, toma posse. Tomei posse. Aí você fica aquele tempo, cada um no seu tempo, né? Um mais, outro menos, mas tem uma hora que você vai lá às águas para confessar isso, para o mundo, para Deus e para o diabo. Olha, eu creio no que Deus fez por mim através de Cristo. Ali. Foi a partir dali. Porque comigo, tá certo, amados? Porque foi a partir dali que os eventos começaram a ocorrer na minha vida. E eu estou dentro desse processo de santificação que você citou aí. Ninguém começa a santificação e termina a santificação aqui, a não ser que morreu. Aí já partiu para a eternidade. Mas esse processo, ele é complexo. Eu vou ler outro versículo para te passar a bola, para a gente ir fazendo que é o seguinte, mas está em cima da colocação do... Ele fez no futebol a gente chamaria isso aí ele fez um reduzido ali, né? Foi um campinho reduzido. Já pegou, já foi do início ao fim, mas tá valendo. Agora nós vamos abrir o jogo. Exatamente. Tem que mostrar a visão completa. Não, mas foi bom para a pessoa que está em casa ele ter um parâmetro. Vamos falar disso, né? É uma ordem. Então, assim, Efésios 2, 8, 9, famosíssimo, né? Você acabou de falar que a obra é dele. Então, aqui está rico esse termo, né? O texto, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto, quer dizer, a salvação, a fé, não vem de vocês, não vem de nós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Vai, pode chutar aí. Você sabe que
Esse é um assunto muito gostoso de se tratar e eu quero trazer aqui algumas considerações. Que eu entendo a visão do pastor Zé Eduardo e eu gosto muito de ouvir ele é um pastor, chama Augusto Nicodemos, da Presbiteriana. Ele é muito antigo já e eu até estava ouvindo ele agora. E quando a gente fala sobre esse assunto, eu achei muito bacana a colocação dele, que é o sempre aquilo que eu vi. Ele fala sobre calvinistas e arminianos. Talvez esse assunto, os irmãos talvez não tenham muita familiaridade com isso, mas fala muito sobre a predestinação e a eleição, né? E o outro sobre é Deus ou é o homem. E eu achei fantástico essa colocação, que é sempre aquela que eu tive com muita clareza. Porque você vai pegar um bom número de textos que vão mostrar que é Deus, é só Ele que faz. Sim. Mas tem outros que vão mostrar também a ação do homem. Sim. Quem quiser, beba de graça. Vinde a mim. Então, haja, Quem tiver faça. sede. Quem né? tiver sede, Exato. venha. E onde é que está esse segredo aí, esse mistério? Eu vejo que é um grande mistério. Até onde sou eu Exatamente. e a partir de quando é Deus. E eu não né? consigo, pastor Zé Eduardo, até hoje, separar uma coisa da outra. Eu vejo as duas coisas se unindo. Certo. As duas coisas se unem, Acontecendo promovendo ao mesmo tempo, né? promovendo um milagre, que é o que Deus faz. Ele faz um milagre nas nossas vidas. Aí eu lembro de um exemplo muito bacana, que é o seguinte. Quando eu chego na igreja, você foi na igreja por quê? Porque nós queremos. Sim. Você veio aqui por quê? Porque você quis vir aqui. Sim. Só que aí, de repente, você olha para trás e fala assim, eu só vim aqui porque Deus permitiu. Entende que essas coisas elas estão sempre casado. caminhando junto conosco? Sim. Eu só estou aqui porque eu quis. Mas eu também só estou aqui porque Deus permitiu. As duas coisas, elas se entrelaçam. Certo. E aí eu vejo uma palavra que fala, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, fala que nós somos cooperadores. Operamos de uma forma junta. E, claro, colocando a preeminência. É claro que a preeminência é do Senhor. O protagonismo Ele é dele. Ele, né? O protagonismo é dele, É. você colocou muito bem. É. Mas é só para temperar um pouquinho essa Certo. história, porque realmente existe um debate teológico de muitos e muitos anos que vem se debatendo sobre isso. E a conclusão que eu chego é esse grande mistério. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Esse texto, para mim, ele é emblemático nesse sentido, né? Realmente eu vou pensar, quando é que aconteceu tudo? E por que fui eu? Por que não foi o outro? Então, são assuntos realmente instigantes, eu falo, que não me traz nenhum problema com relação a isso, porque tudo isso é rico, é gostoso de você meditar, de você ver. E a gente tem que lembrar que tem uma coisa que é fato. A salvação, ela foi providenciada pelo Senhor. Não existe nenhuma e nunca haverá nenhuma participação humana na salvação. Ele que amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. E, aliás, ele vai junto com aquele texto, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para salvar. Ele veio trazer salvação. O Salvador veio para trazer essa salvação. Então, isso é produto inteiramente da graça de Deus e da misericórdia dele. Não tem nada para nós. O que eu entendo é que coube para nós, você quer ou não. Deuteronômio 30, 19 fala isso, né? Tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. É um texto que está falando, você precisa escolher. Você precisa tomar essa decisão e falar, eu quero. Sim. Mas a hora que eu olho também, pastor, eu olho para trás e falo assim, bom, eu quis, mas ele que me quis primeiro. Exatamente. Eu amei porque ele me amou primeiro. Então, Exatamente. é esse grande mistério que é tão simples para Deus e para a gente, às vezes, né, que se torna um pouco difícil de compreender, mas o bom é que a gente não está aqui para compreender Deus. Nós precisamos acreditar nele, descansar nele e descansar nessa salvação bendita, que você falou bem, eu gosto. É um ato único. Salvação é um ato único. É uma vez só. É um ato que Deus faz e é irreversível. Feito Exatamente. por ele não volta atrás. Quando nós pegamos esse assunto salvação, e nós vemos o desenvolvimento da igreja, né, desde os apóstolos, depois com a patrística, e a coisa veio caminhando, né? A igreja veio se formando e a igreja foi adotando alguns costumes pagãos e, enfim, foi se perdendo ao longo do tempo. E quando chegou lá em 1517, a Reforma Protestante, e quando surgiu a Reforma Protestante, surgiram vários pensamentos com relação à salvação. E foi ali que surgiu calvinismo arminiano, calvinismo predestinação, arminiano livre-arbítrio. E a coisa
foi seguindo cada um para o seu lado aí, cada um com pensamento. Porém, que a gente não pode deixar de compreender, né, com relação a essas duas, que ambas concordam num ponto. A salvação é a graça de Deus dada ao homem por Jesus Cristo. Ambos concordam com isso. Ambos concordam que o novo nascido recebe de Deus o Espírito Santo da promessa, o Consolador, que o guiará em toda a palavra de Deus, que o guiará em toda a sua vida. Ambos, calvinistas e arminianos, concordam com isso aí. Não tem discussão. O que vai acontecer é a forma como a salvação acontece. Exato. É na forma. Então, aqueles que seguem a linha de predestinação tem o seguinte pensamento: é Deus agindo em todo o tempo na vida da pessoa. Quando eu comentei, quando foi que começou o seu envolvimento e sendo atraído? Foi no momento que você nem imaginava quem era Deus, quem era Jesus, quem era o Espírito Santo. Eu, quando começou na minha vida, eu fui para um convite, para um aniversário na casa de um amigo meu, que lá eu conheci o pastor Nilton, que fui convidado para um culto de sexta-feira, que eu comecei a ouvir, que indicou vir para Cravinhos, eu ouvi a palavra, e como eu comecei a ouvir, falei, peraí, é isso aí, a salvação é isso. Ou seja, Deus, desde aquela época, já estava, João 6,40, né? 6,40, 6,44, aí tá vendo? Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Não trouxer. Cristo Jesus já estava atraindo. É. E quando me veio a palavra da salvação, da atração, morte, sepultura e ressurreição juntamente com Cristo, Deus já estava me preparando para ouvir isso. Deus já estava me cuidando de mim para que eu pudesse confessar, sim, creio que fui atraído, crucificado, morto, sepultado. E isso é o que acontece com as pessoas. Então, quando a pessoa, sim, eu confesso que nasci de novo, confesso que eu creio na minha atração, morte e ressurreição, quando a pessoa fala isso, não é que ela vai receber um novo nascimento, ela já recebeu. Sim. Deus já deu para ela um novo coração, tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne, tirou aquele espírito morto, aquele que é da herança de Adão. Quando a gente pega Gênesis 5, de 1 a 3, nasceram a imagem e semelhança de Adão. Ou seja, com o espírito morto. Nesse momento, Deus, já em Cristo Jesus, já arrancou essa velha natureza, já tinha crucificado em Cristo Jesus. O que cabe a mim? Confessar aquilo que já havia acontecido comigo. Creio que fui atraído, crucificado. Não que eu vá receber a salvação, não, eu já recebi. A partir daí, eu já estou em santificação. A pessoa já está em santificação. E aí é o trabalho de Deus, através do Espírito Santo, falando para a pessoa, então, amigão, se afasta desse pecado. Ó, amigão, se afasta daquele também. Os irmãozinhos que dão um trabalho para o Espírito Santo, né? Dão um trabalho. Ah, dá, hein? E mesmo assim, quando você estava lá e foi convidado para ir, você quis ir. E entrou então, isso. E entra isso. Exatamente. Onde você estava respondendo ativamente a isto. Respondendo ativamente a isto. Teve até um momento, né, de dizer não, mas depois veio sim. Isso. Ou seja, a coisa foi acontecendo porque contra a vontade de Deus não há desejo de homem que combata. É. Por isso que eu defendo essa ideia, né, que é bíblica. É Deus que está no comando e no poder de tudo. Deus não deu para mim, ser humano, para ninguém, nenhum ser humano, o poder de fazer alguma coisa. Nós somos incapazes. Quando Deus disse lá para Adão, Adão, está tudo bonitinho aqui, o jardim do Éden, que maravilha, né? Mas dá uma olhada ali. Se comeres, certamente o quê? Morrerás. Pronto, acabou. É que Deus é onisciente. Então, ele sabe, na onisciência dele, aqueles que irão crer. Claro. Essa coisa do espaço-tempo, nós estamos aqui. Claro. Né? A gente vai murchar como uma flor. Mas essa é a perspectiva do alto. Quando eu olho para o alto, a perspectiva do alto de Deus é isto. Ele já sabe todos que irão crer. Então, ele já sabe de tudo. Quando eu digo que Deus já sabe quem vai crer, Deus já sabe quem vai, eu estou atribuindo ao homem que ele tem o desejo e a vontade de crer por livre e espontânea vontade. É aí que está, pastor. Exatamente por isso que eu falo a questão é, Deus já elegeu, já escolheu aqueles que serão teus durante toda a história da vida humana. Deus já sabe quem serão. Sim, mas só ele sabe. Ele que sabe. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos. Nem o Senhor, pra você ter uma ideia, nem o próprio Senhor Jesus declarou quando que ele retornará. Exato. Porque não coube a ele, homem, Jesus, homem, o saber disso. Exato. Então, a maravilha da graça é essa, é que Deus é quem elege. Aí tem alguns que dizem assim, mas se Deus já elegeu, então não precisa fazer mais nada. Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário, a pessoa que foi eleita, que foi predestinada por Deus para receber a graça salvadora em Cristo Jesus, ser uma nova criatura, quando eu fui um eleito, eu sou um eleito, eu estou salvo por Deus, que maravilha! Esta pessoa, ela vai ter mais vontade ainda de se aproximar de Deus, de se aproximar da igreja invisível. Quando eu falo igreja invisível, eu estou falando da igreja corpo de Cristo, sim, aquela que a gente vê na Bíblia. A pessoa vai ter vontade de se aproximar mais ainda da igreja visível, que é aquelas 4 paredes com um monte de gente ali dentro, junto, louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. Ela vai ter esse desejo. Vai estar no coração dela a vontade de querer sair e evangelizar. Vai estar no coração dela a questão dos dízimos e ofertas, contribuir para a obra de Deus, porque existem pessoas à frente desse trabalho anunciando de forma forte, de forma compromissada e que precisa do amparo de, sim, todos aqui da igreja. Então, se a pessoa não sente a vontade de estar em comunhão com Deus, a vontade de estar em comunhão com a igreja invisível, com a igreja invisível, a igreja visível, não tem a vontade de evangelizar, não tem a vontade de meditar na palavra de Deus, eu costumo falar, gente, volta lá no comecinho e vê se você nasceu de novo. Porque é natural da nova criatura sentir todo esse desejo, querer tudo isso. Ela não vai ficar de forma apática, de forma inativa na sua casa, esperando chegar o dia da glorificação. Não, Edu, na santificação ela vai estar agindo, ela vai ser ativa, ela, sim, não vai ser passiva. Sim, sim. E muita gente fala assim, ó, não, já que é Deus que predestinou, então deixa eu ficar quieto que eu vou ficar esperando. É um estado, isso é um período da história dela, né? Dentro do meu ciclo de existência, isso é um estado. Eu estou vivendo dentro de um período entre Gênesis e Apocalipse, na história da humanidade, que eu estou cumprindo aquilo que Deus já disse que ia acontecer. A minha parte, eu tenho que fazer. É isso que a gente está discutindo aqui. Sim. E só para, assim, veja bem, ninguém se salva, a gente sabe que isso... amados, o protagonismo é de Deus. Tem que estar claro isso, né? A gente está falando aqui, né? Está claro, né? O protagonismo é de Deus. Ele fez. Mas quando a gente vai lá em Apocalipse, né, que o Senhor Jesus manda João escrever as cartas, e diz assim, olha, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você tem sede? Eu tenho da água, da fonte da vida para te dar, mas a sede, então vai de conta que você falou aqui, que você abriu, você começou a trazer esse debate aqui, né? Essa coisa da predestinação. Não, é interessante eu isso. Eu gosto de pensar. Mas, veja bem, parte realmente do homem o desejo, e se não partir, concordo com você, tem alguma coisa errada. Sim. Você sabe que até o desejo do homem, quando eu vou elevar o meu pensamento aqui, eu só posso acreditar que o desejo quem pôs no homem foi o próprio Deus. Exatamente. Entende? Então, porque eu sei disso tudo. E é gostoso dos irmãos verem a soberania de Deus em todas as coisas. Uhum. Na verdade, nós não temos capacidade nem para crer na Bíblia. Está lá escrito em Filipenses 1:29, vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Até para crer na Bíblia, eu não posso crer se Deus não agir, se Deus não fizer com que eu creia. Então, isso é bonito. Me dá um parênteses para o versículo que está conjuminando aí com a sua frase, né, assim, ó. João 17, versículo 18 e 19. Assim como me enviaste ao mundo, Jesus conversando com o Pai, né? Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. É isso aí. Processo. É isso aí. A santificação é um processo maravilhoso e ela não pode deixar de existir. Não existe vida cristã sem santificação. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É isso aí. O processo de santificação ele se dá realmente a partir do momento que Deus nos gerou em Cristo Jesus. Ele nos gerou de novo. Ele nos selou com o Espírito Santo. Passamos pelo processo da nossa morte com Cristo e a nossa ressurreição com Ele. A partir desse momento, eu gosto de Filipenses 1:6, que fala que Deus começou boa obra e é fiel para completá-la. Uhum. A partir desse momento, nós vamos entrar nesse processo de santificação que eu gosto de... para mim, é muito ilustrativo. É um processo contínuo. A regeneração é um ato único.
E a santificação é um processo contínuo. Uhum. Como, por exemplo, 1 Pedro 2,1, que fala, deixando, pois, toda malícia. Então, é um processo. Sim. E tem um texto, pastor Eduardo, que para mim são dois textos importantíssimos nesse processo de santificação. O primeiro está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. E eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Na minha versão tá assim. Sim. Porque normalmente quando a gente pergunta isso, qual é a vontade de Deus? Parece que instantaneamente quer que todos sejam salvos. Uhum. Isso é verdade? Sim. E Essa é a chega ao vontade. pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para a humanidade. Sim. Realmente é o que ele deseja. Ele enviou Jesus para que ele atraísse a todos no seu corpo. Amém. Só que qual que é o desejo de Deus para nós, filhos dele? Este é um... Como o outro é assim, ó, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, eu gosto desse texto, pastor, porque é a vontade de Deus a nossa santificação. É o que ele deseja, é o que eu imagino, né? É o que ele espera, que aquele que ele gerou de novo, que ele responda ativamente Exatamente. a esse processo, Exatamente. que deve ser constante, diário, perseverante. Ele tem todas essas características que fazem com que a gente tenha uma vida cada vez mais santa, buscando santidade, e o Senhor falou que só tem uma maneira disso acontecer, que eu acho que isso é o mais importante. Ele falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí eu quero complementar com o que você disse. O desejo de estar na igreja, e eu estou falando igreja, corpo de Cristo, e também no local onde nós temos especial. Já falei uma vez aqui sobre templo, eu gosto muito do templo, não que ele tenha nada sobrenatural, mas é um local onde a gente tem ali, que ele é especial. Sim. Então, ter o desejo de estar ali, por isso que o templo deve ser um lugar gostoso da gente estar, onde a gente se sente bem exatamente, porque ali é que nós vamos receber, durante ao longo do nosso tempo, as melhores e maiores instruções. É isso que acontece ali, quando nos reunimos. Esse processo, ele deve ser parte natural, normal, a vida cristã normal. Você ter a vontade, o desejo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque Davi falou assim no Salmo 27:4, olha que bonito que está aí. Uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor longos anos, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É isso que ele pediu a Deus, de estar ali para aprender, para ouvir. E aí, como é que é a santificação? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe santificação fora da palavra. A palavra é a que vai nos santificar. Exatamente. E nesse processo de santificação, que é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa, né, dada por Deus, a pessoa não pode se enganar acreditando assim, eu nasci de novo e agora minha vida vai ser uma perfeição. Não, na palavra de Deus fala claramente, no mundo tereis aflições. Então nós vamos passar por situações de dores, situações de tristeza, vamos passar por situações de alegria, nós vamos ter também. Deus é misericordioso e dá para nós, nesse mundo que nós vivemos aí, algumas doses de alegria, que é aquilo que nós vamos ter no céu. Deus dá isso, porém, nesses momentos que nós vamos passar neste mundo de dor, de tristeza, vamos passar por momentos de aprendizagem. Tudo isso faz parte da santificação da pessoa. Exatamente. Porque quando você passa por um momento de dor em função de um luto, Deus vai estar agindo na sua vida em santificação para que você possa suportar este momento. Porque esse momento vai te dar palavras para você consolar outras pessoas. Quando você passa por uma tristeza na vida, de repente, a questão financeira, a questão de saúde, que seja, Deus está ao seu lado, você pode perder alguma coisa, mas Deus te reconforta, Deus acrescenta na sua vida muito mais do que você pode imaginar. Aquilo pode estar sendo convertido em bênção no futuro para você, de você, para com relação à igreja. Então a santificação é isso. A gente não pode imaginar, pensar assim, agora estou em santificação, minha vida vai ser uma perfeição. Não, gente, vai ser uma vida normal, aqui neste mundo, com todas as alegrias e tristezas que o mundo oferece, porém, quem é que está do seu lado? Sempre. Deus. Quem que é o Consolador? O Espírito Santo. Quem é que te guia, quem é que te orienta com relação a tudo que está acontecendo? É Deus através do Espírito Santo. E é isso que dá para a pessoa justamente esse consolo de viver neste mundo até o dia da volta de Jesus.
Porque se a pessoa não tem esse consolo, entra em desespero. E eu acrescento uma coisa, pastor. Pode falar. A maturidade espiritual. Sim. Isso vai acontecendo. Sim. Então, as experiências que nós vamos tendo vão fazendo com que, ao longo da caminhada, aquilo que eu sofria mais, passando por situações, seja ela de dor ou de qualquer coisa, com esse processo, a gente vai amadurecendo para, lá na frente, sofrer menos. Exato. Para que a gente tenha mais conhecimento realmente, sermos mais fortalecidos, Isso. crescidos na graça, crescidos, né, amadurecidos. Isso ajuda na nossa caminhada, até para que a gente possa ter cada vez mais a boca em todas as nossas ações, refletindo de uma maneira mais graciosa, mais graça, mais... Né, a gente vai vendo o amor de Deus crescendo em nós, essa forma com que nós vamos lidando com as situações, elas vão ganhando uma dimensão muito bonita na nossa vida. Isso, só, você começou a falar, eu me lembrei do João 16, 33, Jesus falando. Do mundo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. E é legal essa versão, porque bom ânimo, a pessoa diz, bom ânimo, o cara está animadinho para falar, ânimo. Aqui ele ainda carrega a coragem com a fé. Fé e coragem. Fé e coragem. Eu venci o mundo, Jesus disse isso. E só para concluir, em cima das suas colocações, é o seguinte, às vezes a pessoa que está nesse processo de santificação, ela pode incorrer num risco terrível, que é o seguinte, quando eu ouvi a mensagem, eu entendi assim, e foi importante isso para mim, que a mudança seria feita de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quer dizer, não é os conceitos, não são os conceitos, né? O padrão que eu vou... Isso é religião. É eu me esforçando para atender Deus. O evangelho é Deus dando e fazendo tudo por mim, que nada mereço, e fazendo com que eu seja transformado para atender a Ele, né? Que é o meu Senhor, meu Salvador. E aí você pode cair no risco, viu, amado irmão que está assistindo aqui, de dizer assim, mas é Deus que faz, então eu estou tranquilo. Eu já sei que eu fui atraído no corpo de Cristo, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado com Ele. Agora eu vou ficar aqui tranquilo, é o que você começou falando. Foi o primeiro, vou ficar aqui tranquilo porque Ele vai fazer a transformação em mim. Mas cadê a tua sede? Cadê a tua predisposição? Cadê o enfrentamento? Porque Jesus falou que nós vamos ter esses enfrentamentos. No mundo tereis aflições. Aí ele deixou os exemplos da casa que foi construída na rocha, da casa que foi construída na areia, que o problema vem para as duas. Vai para o irmãozinho lá, para o filho do diabo, descendente de Adão, que não crê em Cristo, e vem para você o mesmo problema. Como é que você vai se portar diante disso? Aí eu vou trazer uma pimentinha de novo, que é gostoso a gente raciocinar. Filipenses 2,13, está escrito, porque Deus é quem opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Pronto. Continuamos tendo essa mesma questão. Deus agindo e nós respondendo a isto. Respondendo a isso, tendo a vontade. Poxa, eu quero ouvir a palavra, eu quero ir na igreja. Rodrigo, então aqui, eu tenho consciência disso. E se a pessoa não... Aí vou de novo no Eduardo. E se a pessoa não tem isso, tem uma coisa errada. Aí, meu amado, o que ele falou faz muito bem. O texto de 2 Coríntios 13:5, examinai-vos se você realmente está na fé, provai-vos a vós mesmo. Porque essa é uma coisa que eu sempre trouxe aos irmãos. Se isto não é natural na sua vida, isso deve ser natural. Eu nem falo que tem que ser. Eu não gosto de falar tem que ser isso. Deve ser assim. Se não for assim, eu recomendo. Se você não tem a vontade de ouvir a palavra de Deus, de se reunir com seus irmãos, de estar sempre dando graças em tudo, se você não tem o desejo de orar, de ter isso na sua vida de uma forma natural, se você não tem o desejo, por exemplo, até de dizimar, eu falo, para mim, dízimo é uma questão de inteligência, muito mais que qualquer coisa. Se você não tem o desejo dessas coisas que são do alto, como o próprio Colossenses 3 fala, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto, eu vejo alguma coisa não está legal. Não está legal. É porque todas essas ações, buscar, pensar, crer, desejar, muitas vezes a pessoa pensa assim, não, isso aí tem que partir de mim. Não é que vai partir de você. Em você, o Espírito Santo te move a crer, confessar, buscar, ter sede, amar. É o Espírito Santo que move isso em você para que aconteça. Não é que a pessoa, por si só, vai fazer tudo isso sozinha. Eu tenho que confessar, eu tenho que crer, eu tenho que... Não.
Não tenho nada. Isso Deus é agiu na sua fluir. vida através do nascimento, te deu uma nova vida, te colocou novas palavras em teus lábios, principalmente de confessar e arrepender-se e confessar do seu pecado e confessar o novo nascimento. Isso é ação de Deus. Agora a pessoa, o que ela vai fazer? Buscar o que a palavra de Deus fala com relação ao meu comportamento como marido, o que a palavra de Deus fala com o meu comportamento como filho, E aí eu como entendo, pastor, como irmão da igreja. O que a palavra de Deus fala? Gente, eu estou errando nisso. Espírito Santo, obrigado pela orientação. E quando eu estou elevando meu pensamento, eu entendo e reconheço que até esse buscar é dele. Sim, Exato. exatamente. Exato. Aí você ó. fala que é Ó, tudo ele mesmo. Olha a pimenta É aqui. tudo Ó. ele. Exatamente. Em cima da sua leitura lá, do calvinismo e etc., que o pastor também colocou, Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém. Antes Amém, da é fundação. isso aí. Exatamente. É, ué. Olha o A debate, soberania né? dele. É. Mas a gente tem sempre essa coisa gostosa de podermos experimentar esse desejo gostoso de falar, poxa, eu acordei, que alegria ir para a igreja, que alegria estar, que alegria é poder pregar o evangelho, que alegria é poder vivenciar esta vida santa todos os dias, ter uma consciência plena daquilo que sou em Cristo, daquilo que Sim. somos em Cristo. Isso é maravilhoso. E claro, quando a gente amadurece, nós vamos lembrar do que Paulo falou, por exemplo, em 1 Coríntios 15:10. Porque pela graça de Deus eu sou o que sou. E eu tenho trabalhado muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Perfeitamente. Isso é maravilhoso. Ele fala, poxa, eu trabalhei. Aí ele falou, peraí, eu não trabalhei nada. É o Senhor que fez A tudo. graça de Então, Deus. esse tempo todo, nossa, eu quis muito estar ali, colaborando como um pastor, ajudando. Aí você vai chegar no final falando, eu não fiz nada. Do O Senhor mesmo fez jeito, tudo. quando ele recebeu nada. o espinho na carne, ele falou assim, que ele orou para que Deus tirasse aquele espinho dele, né? Ele falou, não. A minha graça Minha te graça te basta. basta. Não é? Exatamente. Então, olha só, recadinho para você, meu amado irmão que está assistindo esse podcast. cristofm.com.br. Se você está inerte, morno, que diz que cospe da boca dele, né? O morno não entra. Você fica esperto, fica atento, tem alguma coisa errada. Isso precisa estar vivo, ativo dentro de você. Quer ver um texto importante? Pode puxar Acho que aí. deve estar com ele aí. Hebreus 12:14. Vamos nele. Esse é um texto muito importante para que a gente faça essa mensuração. Como é que 12, tá? Como é que você 14? está? 12:14. Vamos lá. Ó. Tem duas coisas aí que sem isso ninguém vê o Senhor. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu colocar outra versão. Tá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que eu entendo é que são duas coisas ali que devem fazer parte da nossa vida, Sim. de forma natural. São Seguir a paz com todos, ou seja, procure ter paz com as pessoas. Romanos 12 vai falar, o quantos tiverem vós, tende paz uns com os outros. Porque nós recebemos a grande glória de estarmos em paz com Deus pelo novo nascimento. Aquele que entrou debaixo da graça, esse está em paz com Deus. Romanos 5:1, né? Sendo, pois, irmãos, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a Isso nossa mesmo. paz. Agora o autor ali está dizendo, olha, nós precisamos lembrar que nós precisamos tentar viver em paz com as pessoas. Ó, Viver em paz com as pessoas. deixa eu botar fogo nessa resenha aí, que é o seguinte: a sua versão é seguir a paz. Aqui Seguir a paz. fala em Esforçai-vos. Eu vou dizer o seguinte: se o pastor Ivaldo está aqui, né, ele quer rasgar a Bíblia, não, ele está errado, isso aí assim. Mas assim, ó, eu vou falar por mim. No mundo de hoje, diante de tudo que nós estamos assistindo, cabe o esforçar. Porque assim, não que eu sou capaz, eu preciso deixar isso bem claro, eu não sou capaz de ter essa paz, tá certo? Mas eu preciso enxergar em mim essa incapacidade, para que Deus me conceda essa paz, para eu conseguir conviver com as pessoas diante de tudo que eu tenho visto. Quando o termo esforço dá a impressão que é um sacrifício próprio, que vai me levar à condição de superar algo que está além da minha capacidade, né? O esforço, e a gente está falando aqui o tempo todo que o protagonismo é do Senhor, não é nosso. Hein? Então, ele nos usa para atingir determinados objetivos. Quais são os planos que ele tem para a gente? Plano de paz, plano de fazer o bem. Então, ele quer que eu tenha paz com as pessoas. Mas, olha, amados, não fica aí triste, achando que não há esperança, porque você não consegue, mesmo se esforçando, reunir essa paz para conviver com tudo que você tem visto e tem convivido. Fica calmo, bota o joelhinho no chão, ora
que Deus vai te entregar isso, você vai conseguir compartilhar isso. Se mudarmos a palavra, e tem outra versão que fala procurai. Procure, busque isso na tua vida. É isso tão aí. simples. Busque na tua vida viver em paz com as pessoas. Boa. De repente você teve algum problema. E a gente está aí passível de termos, às vezes, problemas que às vezes Rodrigo nem nós falou geramos. da terceira versão. Tem que seguir, Seguir a paz, ou procurar, vou procurar e aqui esforçar. Então, eu sempre vejo isso de uma forma muito simples. Como é a segunda parte da santificação? De repente, você teve algum problema, e todos nós estamos sujeitos a isso. A coisa bonita na vida de um ser humano, ele fala assim, meu irmão, a gente aquele dia teve isso, você me perdoa? Você está procurando viver em paz com as pessoas. É isso, essa coisa bonita. Sim, sim. E a santificação é a mesma questão. Meu irmão, procure viver a vida cristã como ela é. Então, você está sempre disposto. Eu falo assim uma coisa, pastor, que para mim é uma coisa que ela entrou dentro de mim e ela me faz muito bem. Culto para mim é sagrado. É sagrado. Eu não consigo mensurar nada que ele possa competir com eu cultuar com os meus irmãos e congregar com eles. Mesmo porque passaram 2000 anos e de todos os dias a gente se reúne, eu não sei como é que é lá em Brodowski, aqui em Cravinhos, quinta-feira, 1h, e no domingo, pela manhã e pela noite. De todos os dias que eles se reuniam, diminuiu para pouco. Hoje temos esse trabalho que, graças a Deus, olha lá, temos com muitos irmãos aqui compartilhando, gostam. Então eu vejo que esse processo ele precisa ser natural, gente. Esse é o gostoso da vida cristã, de forma natural, para que você possa mudar a palavra esforçar, que realmente ela dá essa conotação, e a gente está vivendo de uma forma, segue assim. Se nós formos Busque ficar assim. olhando assim, para todas essas ações, esses verbos que nos remetem à ação, fazer, buscar, enfim, esforçar e tudo mais, a gente vai começar a ficar meio perdido. Mas tem uma colocação muito bem resumida do que é o Evangelho de Cristo, do que é ter a vida de Cristo, que é aquela palavra chamada amor. Que a palavra de Deus se resume justamente nisso, né? Que eu tenha com você um relacionamento de amor. Que eu ame você da mesma maneira como eu me amo. Assim como Deus me amou e enviou seu Filho Jesus para que eu pudesse ter vida, eu tendo esse amor em mim, então o meu desejo tem que ser semelhante. Deus me amou e permitiu que seu Filho Jesus morresse, padecesse, morresse, para que eu tivesse vida. Amor isso. Assim também tem que ser o meu agir. Se eu vou me esforçar, se eu vou fazer isso, aquilo, tem que ser um ato de amor. Se eu tiver que chegar num irmão e corrigir ele com relação ao comportamento, com amor. Se eu tiver que orientar alguém a fazer alguma coisa, com amor. Então, se nós agimos dessa maneira, o esforçar, o fazer isso, fazer aquilo, Mas é o agir que você perde falou, o peso. Então, eu estou agindo com amor. Um pai, quando corrige um filho, Edu, dói no coração muitas vezes, consigo, mas é com amor. Até consigo mesmo. Tem muita gente se martirizando, se matando, porque ela não consegue se relacionar bem com ela. E ela precisa usar esse amor para ela mesma. Porque... Eu falo assim, resolva teus problemas. Essa é a coisa mais bonita que eu vejo. Consiga resolver teus problemas. E aí tem uma coisa. Tem muitas pessoas que têm realmente dificuldade de se perdoar. É isso aí. Se perdoar. Carregam, às vezes, coisas que precisam ser resolvidas. Sim. E aí eu falo, esse é um caminhar. O processo de santificação está aí para isso. Exatamente. Para fazer com que você possa ter esse amadurecimento, essa questão gostosa. E quando você fala de amor, eu não esqueço nunca mais esse texto. 1 João, capítulo 3, verso 6. Dá uma olhada no nível do amor. Como é que é o nível do amor que Deus realmente nos pede para vivermos, pastor? E é isso. Para que nossas ações sejam conduzidas, pautadas e exale este amor. Mas ao nível. 1 João 3, 16. Diz assim: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Exatamente. É a Então, profundidade, né? O esforçar, o agir, o fazer alguma coisa, se não estiver sendo feita com amor, vai ser sofrido, vai ser doído, vai ser cansativo, aí vai ser uma tortura, aí vai ser sofrível a vida da pessoa. Mas se ela faz com amor, qualquer coisa que seja, o evangelizar, o distribuir folhetos, vamos falar a forma mais simples que seja de evangelizar, distribuir folheto. Se a pessoa não fizer isso com amor, vai ser sofrido. Ai, hoje eu caminhei 2 quarteirão. Se a pessoa faz com amor, caminhei 20 quilômetros e estou inteiro.
1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não Se não- tiver amor, Exatamente. nada seria. Se eu fizer o que fizer, se eu não tiver amor e não fizer com amor. Exatamente. Nada Então, se seria. não tiver Pastor, amor nas ações, Quero avançar. Eu só corto aqui de vez em quando, sabe por Aham. quê? Nós já estamos caminhando para o final. olha o tempo. Vamos falar da glorificação. Vamos lá. Tá, porque a glorificação é uma coisa que... Só dar na prática, essa questão do amor, na prática, isso vale para mim, para você, para todo mundo. Na prática, quando a gente vê uma situação que ela está estressante, ela está borbulhante, né? É impossível. Se a gente fizer esse exercício de pensar no amor, né, que Deus derramou no nosso coração, por isso que a gente ama, né? Se a gente conseguir fazer isso, tá aí um exercício que na prática, isso vale para mim, tá? Eu sou sanguíneo, você sabe, é difícil, a gente estoura todo o tempo muito agitado. Peraí, o amor, como Cristo agiria diante disso? O amor. Registro isso aí, amado, o amor. Deu ruim? O amor de Deus, amor de Deus, que constrange, né? Mas tem ó, uma receita boa para isso, que é o que o Senhor pediu para a gente fazer. O apóstolo Paulo até ele deu uma incrementada nisso, nas palavras de Jesus, que o Senhor falou assim, Lucas 9:23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. E o apóstolo Paulo, ele vai falar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. Trazendo sempre, por toda parte, o morrer de Jesus em nós, para que a vida dele se manifeste. O amor, o perdão, a graça, eu vejo a vida de Cristo manifesta, é tudo isso manifestando na nossa vida. Então, o que eu recomendo, sempre que você tiver uma situação difícil, traga a sua memória. Eu estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Você estar consciente, é Ele quem vai agir. É só Ele que pode agir. Só Ele que pode, só Ele. A vitória é dele e tudo vem dele. Então eu vou me entregar a Ele. E aí eu lembro que eu estou entregue a Ele desde quando Ele me chamou. E qualquer sofrimento que a pessoa tem nessa vida, eu costumo comentar muito isso com os irmãos lá. Qualquer sofrimento que você tenha nessa vida, você pode ter certeza que foi um sofrimento inferior ao que Cristo teve na cruz do Calvário. Então lembre-se de Cristo crucificado, dando a vida dele por você naquela cruz, e pergunte para você mesmo, o que eu estou sofrendo é maior do que ele sofreu por mim? Será Amém. Que eu mereço tanta glória de Deus a ponto de ficar murmurando, reclamando? Não, você vai chegar à conclusão de que ele te amou de tal maneira que você fala, não, o que eu vivo aqui nesse mundo é uma maravilha perto do que Cristo já viveu aqui e sofreu. Está lá escrito em Hebreus 12:3. Lê aí para você ver. Hebreus 12:3. O verso 2 ele vai falar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o 3, olha que bonito. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores quanto à sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Exatamente. É isso aí. Agora, glorificação, eu vou entrar no texto... Vou soltar um versículo aqui. Bom, você vai soltar o versículo? Eu ia soltar o versículo que para mim é maravilhoso, que é Romanos 8:18. Esse texto é maravilhoso, não sei se você tem ele aí. Não, eu estou no 8. Porque eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Exatamente. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. E assim, a abertura aqui desse termo glorificação, eu separei João 12:23. Ele diz assim, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E no versículo 13:31, depois da ceia, né, depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Fica à vontade, Edu. Amém. E a glorificação é algo importantíssimo na vida do ser humano, porque é neste exato momento de sua vida, que agora inclusive até eterna, esse momento aí passa a ser eterno, em que o pecado não tem mais nenhuma ação sobre a vida da pessoa. Não tem mais a presença do pecado, não tem mais nenhum tipo de desejo, nenhum tipo de sentimento, toda aquela malícia, toda aquele desejo ruim, toda aquela perversidade, tudo aquilo que você sentia e que você sofria vindo de terceiros, isso aí acabou-se por completo. Aquilo que te condenava e que te rodeava acabou-se por completo. Você agora está num estágio da sua existência que é plena junto com Deus, um corpo santificado.
Exatamente, mundo acabou. maligno. Você não tem mais o pecado em você, não tem mais a presença do pecado, ele não te atinge mais. Então aquela malícia, aquela coisa de querer se dar bem, de querer ser o bonzão, isso aí acabou. Agora é glória. Você vive único e exclusivamente para quem? Para Deus. Amando a Deus em espírito e em verdade. Isso que é o maravilhoso da glorificação. Agora, você imagina na glorificação, isso é tema para outro podcast, mas ele me reportou a ideia seguinte. Você imagina quando o Espírito Santo for retirado, quando Jesus passar, arrebatar os filhos. Você imagina o caos que vai ser isso aqui? Porque aí, o Espírito... Por que a gente consegue conviver no meio do pecado ainda? Né? Que na glorificação, na glória, nós não vamos ter isso. Porque nós temos o Espírito Santo atuando aqui no mundo. O pecado está rodeando e a gente vive nesse mundo maligno. É. Agora, é importante só lembrar desse momento. Quando é esse momento? Né? Porque, às vezes, os irmãos... É gostoso a gente mensurar isso. Não, sim, pode ir. Eu entendo que ele pode acontecer em 2 momentos. Ou quando saímos daqui, pela morte, pela falência do corpo, e já vamos estar junto de Cristo. Paulo falou que é incomparavelmente melhor, querer estar com ele seria maravilhoso. O próprio Senhor Jesus disse, estará comigo no paraíso E hoje. aí você já está Enfim. vivendo esta glória. Lucas essa 16, glória. né? Rico e Isso. Lázaro. Ou quando tudo acabar. Que o Exato. Senhor chegará e colocará fim nesta era. E aí nós vamos poder viver isto na glória. Né? Quando a gente fala viver na glória, é exatamente o momento da glorificação. Que aí nós vamos entrar, e eu ouso dizer uma coisa aqui. Eu já vi algumas pessoas falando, agora, quando eu estiver lá na glória, eu vou saber tudo, vou perguntar tudo. E eu vejo que nós vamos continuar num processo ainda de evolução espiritual, podendo ter o Senhor mesmo ensinando para a gente face a face. Né? Eu não consigo ver que nós vamos ficar plenos em termos de conhecimento e de sabedoria. Mas nós entramos num estado agora onde nós vamos caminhar eternamente, sempre, crescendo com o Senhor, aprendendo do Senhor e vivendo aquela existência gloriosa, porque quando me fala de glorificação, eu penso só naquilo que Jesus falou. Lá não vai ter choro, Isso. lá não vai ter dor, Eu ia falar isso. lá não vai ter doença, lá não vai ter nada que contamine. Isso aí por Você si vai já ter basta, uma vida né? plena. E aliás, eu vou colocar aqui um outro aspecto que é muito bacana, que o apóstolo Paulo fala disso em 1 Carta aos Coríntios 15, sobre a transformação, inclusive, do nosso corpo. Né? Recebemos um corpo glorioso do Senhor para podermos viver esse momento de glorificação. Até o corpo, Sim. ele vai ser transformado num corpo imortal. E não haverá lembrança. Revestido Outro destaque, né? Eu acredito nisso, tá? Acredito nisso. Tem alguns que falam que ainda vai haver lembrança. Eu não consigo entender isso, né? Só estou trazendo assim porque, teologicamente, você fez teologia, existem algumas vertentes aí, mas eu Tem entendo isso vertentes também. para isso. Que para mim não faz sentido. Não faz sentido. Como você vai para a glória, lembrando do um amado que você conviveu com ele aqui, Não, e ele isso não sim. está na glória com Mas você? às vezes talvez existe alguma corrente que fala de lembranças boas que a gente teve, por exemplo, lembrar dos nossos familiares, lembrar disso, eu não sei. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso, mas eu espero só viver aquilo que está escrito, que é exatamente entrar no momento onde você vai ter plenitude. Plenitude. Em todos os sentidos. Com relação Física, às memórias, são questões que divergem teologicamente, certo? Mas é assim, para a nossa salvação, para a nossa santificação, até mesmo para a nossa glorificação, é um assunto até secundário. Sim. Não é algo Sim. que eu tenha que estar sabendo, que eu preciso saber para poder receber a glória de Deus. Chega a ser, Eu costumo- nem é importante se você Eu for, costumo né? até dizer o seguinte, quando eu chegar lá eu vou ver exatamente o que vai acontecer. Tenho uma linha de pensamento, acredito de uma certa forma, como será, teologicamente falando, eu acredito de uma certa forma, acredito que sim, que eu possa ter lembrança de pessoas que viveram comigo nesse mundo e que não estão lá, pode ser que eu tenha lembranças delas, vou ver que elas não estão lá, mas eu vou me lembrar do seguinte, eu era tão quanto pecadores elas, mas Deus me deu essa graça, me deu essa alegria. Então a alegria de estar junto do Pai supera a tristeza da ausência daqueles que lá não estão, porque lá é um lugar de alegria, não é um lugar de tristeza. Então a alegria de estar lá será maior do que a tristeza das pessoas. Eu sou literal. Porém, para mim está escrito, não haverá lembrança, porque se eu amo o Rodrigo, e lá na glória eu fico sabendo que o Rodrigo não está lá comigo,
aí cai por terra o que Jesus disse, que não haverá choro, não haverá ranger de dente, porque eu vou ranger o dente, vou chorar, porque Então, o amado mas- não Por está isso lá que comigo. essa história, ela Então, fica de forma secundária realmente. Então, né? só que acontece, o fato de você estar juntamente com Deus, Cristo, o Espírito Santo, esse lugar é um lugar de alegria, de plena. Você não vai ter tristeza? Não, não vai ter. Se a palavra de Deus fala que você não vai ter tristeza, você não vai ter tristeza. Mesmo porque tem aquela questão assim, como que eu vou dar graças a Deus de algo que eu recebi se eu não sei ou se eu não sabia que eu era um pecador? Como que eu vou agradecer sem saber quem eu Você era? consegue se imaginar antes do tomar conhecimento do bem e do mal? Não, porque nós já nascemos conhecendo o bem e o mal. Uhum. Esse projeto, essa matriz, né, essa matriz do bem que Deus instituiu e que foi corrompida, né, por Adão, é uma ordem inversa. É um delme, você vai dar um delme, pum, você vai limpar tudo, limpou, você começa do zero. Eu fico imaginando a lagarta quando ela vira borboleta. Ela não lembra que ela foi lagarta, ela está voando. Nós vamos voar, amigão. Tchau, era uma vez lagarta, não estou mais raspando, lambendo no chão. Eu vou voar. Eu preciso dar uma boa noite aqui para todos os nossos amados Dá que sim, acompanharam até hoje. Nós já estamos tendo que encerrar por É isso causa do aí, tempo. é isso aí. E com certeza nós temos muitos assuntos para É, falar. é, Eu ia muito bom. jogar um outro tempero aqui. Não faz isso não me dá tempo. Mas são coisas que realmente eu queria encerrar a minha fala aqui, agradecendo ao pastor, mas lembrando de tudo, né? O mais importante não é se vamos lembrar, se não vamos, nada disso importa. O importante é se você está em Cristo, se você é uma nova criatura. Sim. Porque aí, como for, que horas vai ser, de que forma vai ser, é antes ou depois da grande tribulação, é pré-tribulação, isso pouco importa. Pouco importa. O importante é que nós Está em temos esta Cristo. graça Tem que estar em de Cristo. podermos confessar hoje que o Senhor nos atraiu no corpo dele, nós cremos na nossa morte com Jesus e na nossa ressurreição com ele. Amém. E estamos no processo de santificação, aguardando o momento da glorificação. Esse é o mais importante, de forma simples, que foi exatamente o que você começou falando. Você falou em 30 segundos o que é cada um lá. É isso. Fez um resumão aí. De uma forma gostosa, né? Pastor Eduardo, muito obrigado por você ter vindo. Bênção. Vamos marcar outras, né? Precisa, Vamos sim. né, trazer outros temas. Muito obrigado pela sua vinda. Amém. Eu te falei Eu que sou teu agradeço pelo fã, né? Você convite. sabe disso, né? Sim. Graças a Deus. Tá bom, amado? Amém. Obrigado pelo convite. Deixa eu só saudar aqui, ó, a Bela, Mônica, o Edson Lozão, seu irmãozão aí, ó. Aí, ó. A Valquíria, a Beatriz, a Vanessa, a Sheila, Paulo Guilhermino, o Nenê, a Jaqueline, Neide Silva. Olha que gostoso, né? Tanta gente acompanhando. Muito obrigado por você estar com a gente. Bora aí, amado. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Papai, muito obrigado, porque a tua palavra ela é a verdade. Obrigado por ter nos concedido a graça de podermos descansar na promessa que o seu Filho fez de nos atrair em seu corpo. Obrigado pela revelação da nossa morte e da nossa ressurreição juntamente com ele. Obrigado por esta noite, pela vida do pastor Eduardo, pela vida do irmão Palmieri. Amém. E por todos que estiveram conosco até agora. Muito obrigado, Rogo, Senhor. papai, para que o Senhor continue a nos conceder a bênção gloriosa da santificação dia após dia, até que o seu Filho venha. Muito obrigado, papai, pela tua palavra que tem nos santificado. E nós oramos agradecidos por este trabalho. Que o Senhor continue a abençoar este trabalho, para que seja uma bênção na vida dos irmãos e de tantas pessoas que vão ouvir essa mensagem. Amém, Em Pai. nome do seu amado Filho Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Obrigado, Miller. Graça e paz, amados. Até o próximo podcast. Valeu. Graça e paz.